Hoje eu vou te ensinar como cuidar bem das coisas que possui e fazer o seu patrimônio crescer através de um princípio da mordomia cristã, que é um modelo eficaz para te ajudar a prosperar financeiramente. Você sabia que a bicicleta, a moto, a casa, tudo o que você tem, na verdade, não te pertence? Você pode até ter a nota fiscal, ter o recibo, ter um documento registrado lá no seu nome, lá no cartório, mas para Deus você continua tendo apenas a posse e não a propriedade dessas coisas que você utiliza. Em Deuteronômio, lá no capítulo 10, no versículo 14, fala assim, ao Senhor, ao seu Deus pertencem os céus e até os mais altos céus, a terra e tudo o que nela existe. Então, entenda que Deus concedeu a você, concedeu a mim, a nossa família, para que nós pudéssemos usar esses bens enquanto a gente tiver vida aqui na terra. Mas só um detalhe, tá? A terra também pertence a ele, ok? Então, é justamente isso que nós chamamos de princípio da mordomia cristã. Ou seja, eu e você, nós somos apenas administradores, nós somos cuidadores, zeladores das coisas que Deus confia a cada um de nós, seja essa coisa física ou seja espiritual. E talvez você ainda esteja duvidando, mas veja o que está escrito lá em Ageu 2, lá no versículo 8, diz assim: tanto a prata quanto o ouro me pertencem, declara o Senhor dos Exércitos. Então pensa comigo, se até o dinheiro que nós utilizamos para comprar as coisas, então se esse dinheiro pertence ao Senhor, logo tudo aquilo que é comprado com esse dinheiro pertence a quem? Ao dono do ouro e da prata, ou seja, pertence a Deus todas as coisas compradas pelo dinheiro que nós possuímos. Então a gente entenda, tudo pertence ao Senhor, até mesmo as roupas, né, que nós vestimos. Portanto, sabendo que nós não passamos de administradores das propriedades de Deus, então me responda aí. Por que você está cuidando tão mal das coisas que Deus confiou a você? Por que você vem desperdiçando tanto dinheiro com as coisas fúteis que só te fazem ficar cada vez mais escravo do trabalho que você tem hoje? Porque você tem que ganhar cada vez mais para poder estar bancando aí esse padrão de vida que muitas vezes está muito elevado, não está condizendo com a sua realidade. Então, de repente, você está se sentindo cada vez mais sufocado por causa disso. Por que você não aprende a gastar melhor, a poupar o dinheiro? Por que você não aprende a investir melhor o dinheiro para fazê-lo multiplicar? Então, tudo isso aí tem a ver com esse cuidado, com esse zelo em você entender que você tem a posse e precisa cuidar melhor das coisas de Deus. É preciso ter mais zelo com as riquezas que o Senhor confia a nós, e fazê-los multiplicar. E quando eu falo em multiplicar, gente, eu não estou falando de encher o seu celeiro, mas eu me refiro a cuidar para que a riqueza cresça a ponto de você poder abençoar a obra do Senhor através aí das suas finanças, para que o evangelho alcance mais e mais vidas para Jesus. Aqueles que fazem mau uso dos recursos confiados por Deus, até o pouco que tem lhes será tirado e dado para quem faz mais. E é assim com as coisas espirituais, é assim também com as coisas materiais, com as coisas físicas que a gente utiliza. Lá em Mateus, no capítulo 25, no versículo 29, diz assim: pois a quem tem, mais será dado e terá em grande quantidade, mas a quem não tem, até o que tem lhe será tirado. E esse versículo, ele está contando a história de um homem que ele precisou se ausentar das suas terras e ele entregou 5 talentos para um dos seus servos. Para outro ele entregou 2 talentos e um último ele entregou apenas 1 talento. E aí quando esse senhor retornou desse seu afastamento, ele chamou seus servos para que eles pudessem prestar contas. E aquele servo que tinha 5 talentos, ele acabou fazendo negócios ali na região e ele ganhou mais 5. Aquele que tinha 2 talentos também fez negócio e conseguiu mais 2 talentos. Mas aquele que tinha recebido só 1, ele ficou com medo, porque ele achou que o senhor dele era muito severo, que ele colhia onde ele não tinha plantado, ele acabou escondendo esse dinheiro. Então, esses 2 primeiros ficaram conhecidos como servos bons, servos fiéis, foram fiéis num pouco, e sobre isso seria colocado muito mais ainda. E eles teriam acesso à alegria e ao gozo do seu senhor. Mas o último, ele foi tido como servo mau e fiel, pois ele poderia ter entregue esse único talento que ele tinha aos banqueiros e de alguma forma ele teria ali um retorno financeiro, mas ele não fez e acabou perdendo o talento para aquele que já tinha ganho mais 5, que estava com 10, agora ficou com 11. E esse servo foi jogado nas trevas.
Isso explica aquela frase que já foi tema até de música, né? O rico fica cada vez mais rico e o pobre cada vez mais pobre. E por que que isso acontece? Porque eles não entenderam que precisamos cuidar melhor das posses que Deus nos proporciona e não aprenderam a fazer multiplicar, sejam aí as coisas espirituais que Deus confia a nós ou até mesmo as coisas materiais. Mas vamos lá à resposta, né? Mas como é que você pode cuidar bem das coisas que você possui e fazer o seu patrimônio crescer cada vez mais? Gente, olha só, olha só a resposta. Usando sem desperdício, poupando, investindo e fazendo crescer para você colher mais. Não dá para encher o celeiro, pois Deus ele não é a favor do egoísmo. Ele mesmo não se absteve aí de dar o que ele tinha de mais valor para restaurar a amizade, né, de cada um de nós com ele, quando ele deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tivesse acesso aí à vida eterna. Então vou finalizar esse vídeo com 5 conselhos, gente. São 5 conselhos que irão trazer respostas à pergunta que nós fizemos no tema desse vídeo. E a número 1 é o seguinte: comece a dizimar. Comece a dizimar, pois 100% do que você tem pertence a Ele, pertence ao Senhor. Então, se é do Senhor, por que você não pode contribuir com apenas 10% para que haja mantimento na casa do Senhor, para que haja continuidade na obra? E entenda que quando você começa a dizimar, você vai começar a ter acesso à organização, você vai ter que se organizar, porque afinal de contas são 10%, você precisa calcular quanto que você ganha. E automaticamente você vai aprender também mais sobre finanças, sobre não ser egoísta, sobre ser generoso, sobre não ser escravo do dinheiro. Você vai aprender a não idolatrar a prata e o ouro, mas você vai entender que isso é apenas uma energia que proporciona comprar coisas, proporciona você acessar coisas. No começo pode até parecer difícil, mas a constância fará isso se tornar um hábito e logo você sentirá satisfação em contribuir com a continuidade da obra de Deus, certo? Olha só, número 2. Deixe 10% sobrando aí no seu orçamento. Exemplo, você ganha 2.000, deixa sobrando aí 200 sem comprometê-lo com alguma coisa. Funciona assim, ó. É como se fosse uma folga no seu planejamento. Entenda, pois pode acontecer algum imprevisto, pode acontecer algum incidente e de repente você precisa utilizar esses R$200 para estar sanando alguma coisa. Caso ultrapasse esse valor, aí sim você recorreria à sua reserva de emergência, tá? E se sobrar no final do mês, o que é que você faz? Pega esse dinheiro, você pode poupar mais, pode investir, você pode até mesmo comemorar com a sua família, tá? Então esses 10% funciona como se fosse um backup para que você não tenha que utilizar logo a sua reserva de emergência. Seria aí como se fosse uma pré-reserva de emergência, tá? Número 3, comece a separar até 20% da tua renda para o dia de amanhã, para fazer reservas como a de emergência, para pagamentos anuais, reserva para a realização dos seus sonhos e objetivos, para a sua aposentadoria, para você não deixar faltar nada aí no seu lar. Número 4, use 60% para as despesas, para você cuidar da sua casa, do seu lar, da sua família, que é o seu primeiro ministério. Cuide bem dele. E resumidamente, gente, ficou assim então, ó, 10% para você dizimar, 10% para ficar sem comprometer. Se sobrar, você vai poupar, você vai investir ou você vai comemorar, tá? 20% é para você investir e 60% são as despesas no lar, então dá 100%. Agora, se você está endividado, então ficaria como esse negócio? Os 10% não muda, tá? É do Senhor. 60% não muda, é do seu lar. O que vai mudar, em vez de investir, poupar 20%, você vai investir e poupar 10%. E aí sobra 20%, o que você faz com esses 20%? Paga as suas dívidas, tá? E se você quiser, você pode até destinar, em vez de poupar ou investir 10%, aí você soma esse valor e acaba pagando 30% lá de dívidas, tá certo, pessoal? Mas eu prefiro que a pessoa continue poupando, nem que seja um pouquinho, para que ela não perca esse hábito de poupar e investir. Número 5, busque conhecimento na área da educação financeira. Se você ainda não é inscrito aqui no meu canal, então já se inscreve, clica aí no sininho para você ser avisado quando eu postar vídeos novos. E assim você vai aprender muito mais sobre esse tema, sobre educação financeira, tá? Gente, eu quero deixar uma frase profética aqui, ó. Tudo o que você possui é propriedade de Deus, então você tem que ser um excelente administrador. Cuide bem das coisas do seu Senhor e faça multiplicar a ponto de poder ajudar pessoas com gestos de generosidade. E olha só o que está escrito em Lucas 16, no versículo 11. Diz assim, ó: assim, se vocês não forem dignos de confiança em lidar com as riquezas deste mundo ímpio,
quem lhe confiará as verdadeiras riquezas, que são as riquezas celestiais, as riquezas espirituais. Pense nisso, tá bom? Se você gostou desse vídeo, não se esquece de dar um like e compartilhar com alguém. Se ficou alguma dúvida, deixa um comentário aqui embaixo que eu vou ter o maior prazer em responder, tá? Um grande abraço, que Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!